Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer a meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje para a nossa vida, para a nossa santidade diária, aquele pouquinho que a gente pode mudar todos os dias, a partir do momento que a gente encontra a palavra de Deus, que a gente entende, não é? Somos capazes de mudar um pouco, não é? Não vamos ser radical conosco mesmo. A gente só pode mudar um pouquinho todos os dias, não é mesmo? Porque a palavra de Deus ela é radicalíssima. Precisa-se de uma mudança radical, mesmo ele sabendo que a gente é limitado, que a gente é pecador, que a gente é fraco, né? Mas exige de nós uma mudança para que a gente possa encontrar a vida eterna, né? O mal do ser humano é achar que tudo termina aqui, né? Mas não. Existe uma outra vida do outro lado, né? A vida, a alma. A alma vai para algum lugar que não sabemos aonde e a gente precisa florir esse lugar até lá. Por quê? Porque é a vida eterna. É para a eternidade aonde a nossa alma vai morar. E a gente vai ver agora. Então hoje a palavra de Deus ela está no livro de Marcos, né? Continuamos dando continuidade a Marcos, no capítulo 7, no versículo do 1 ao 13. Jesus desmascara as falsas tradições. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram, então, que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos, quando chegam da praça pública. Eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Pois comem pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos lá? Então hoje a palavra de Deus vem falar sobre a hipocrisia, né? As pessoas hipócritas. No nosso meio existe milhares e milhares e milhares de pessoas assim, principalmente em se tratando de meio de igreja, de denominação, né? A palavra diz aqui que lá naquele tempo,
né? Os fariseus, os mestres da lei, seguiam a rota ali, as leis dos homens, as tradições, né? As tradições, ou seja, vamos se dizer um exemplo, né? Tradição de uma família. A nossa família, os tataravós, os avós têm uma tradição de se comportar dessa forma aqui. Então, os nossos avós herdaram, que ensinaram para os nossos pais, que os nossos pais ensinaram para nós e que a gente vai ensinar para os nossos filhos ensinam para os netos e assim sucessivamente, né? Então, existiam essas tradições lá, né? E aqui cita as tradições, né? A forma como lavar vasilhas, né? Essa história de lavar as mãos antes das refeições, de se lavarem todo antes das refeições, enfim. Só que essas pessoas eram pessoas que viviam lendo a palavra de Deus, viviam dentro das sinagogas, dentro dos templos, né? Fariseus, mestre da lei, eram pessoas que viviam com a palavra de Deus, com o livro santo na mão, indo lá nas sinagogas pregar a palavra de Deus. Então, eles costumavam olhar a aparência, viver a aparência. A lei de Moisés pede que façamos isso, então nós vamos fazer isso aqui. Não importava o que a lei de Deus pedisse, entendeu? O que eles sabiam que Jesus queria, eles não faziam. O que Deus queria, eles não faziam. Eles queriam fazer o que a lei em si pedia. Então, eles não queriam saber de coisas do coração, ou seja, eles não queriam saber, né, de obedecer a palavra de Deus, mas eles queriam fazer o que a lei pedia. E a lei pedia justamente isso. Aí ele vê que Jesus e seus discípulos, né, Jesus está lá com os discípulos e eles percebem que os discípulos de Jesus não precisam lavar as mãos. Eles não vão lá lavar as mãos, porque os discípulos de Jesus, eles não são iguais a eles. Né? O que existia dentro dos discípulos era dentro do coração. Então, os discípulos obedeciam a Jesus Cristo e não às leis. Era por isso que eles não estavam nem ligando para essa tradição de lavar a mão, de se lavar. Então, eles iam lá e comiam. E aí, já vem os hipócritas, né? Eu costumo dizer os hipócritas engravatados. São muitos. Aí chega cobrando do fiel, né? Por que você está se vestindo assim? Por que você não pagou o dízimo no valor certo? Né? Poderia citar 1000 coisas aqui, né? E aí Jesus só olhando para eles, né? E vendo que o coração deles era um podre, que o coração por dentro não estava pensando nada de tradição ali, de que não, eles queriam era perturbar mesmo o povo ali, querer que o povo seguisse aquilo ali, e dentro do coração deles não seguia nada daquilo que eles, vamos se dizer assim, pregava ali para o povo, falava ali do povo, né, para o povo. Eles queriam fazer com que as pessoas fizessem o que ele queria, aparentemente o que a lei pedia, não é? E aí Jesus diz, bem que Isaías já diziam que vocês são hipócritas. Vocês não fazem nada que o meu Pai que está no céu quer. Vocês fazem o que a tradição aqui embaixo pede, não é? E assim sucessivamente, trazendo para a nossa vida, a gente tem no nosso meio muitos e muitos hipócritas dessa qualidade aí. Você vê aquela denominação, né, da prosperidade. Aquilo ali
É uns fariseus perfeitos, perfeitos, né? Parece que pegaram aqueles fariseus da época e trouxeram para cá. Porque eu nunca vi uma hipocrisia tão grande daquela. Eu nunca vi uma troca de moeda tão grande daquela, que é essa denominação da prosperidade. Se você der tanto, você vai receber tanto em troca. Se você vender sua casa e você doar de dízimo, você vai ter 300 vezes mais na sua vida. Venha, né, a atração. Venha comprar o lenço, venha comprar a caneta, venha comprar isso, venha comprar aquilo que está abençoado, que está santificado. A partir do momento que você entrar dentro da sua casa com tal objeto, né, as coisas vão fluir. O dinheiro vai rolar solto ali dentro. Como assim, minha gente? Como assim que o dinheiro cai do céu? É do céu que cai? Não vá trabalhar, não. Não vá acordar de madrugada, pegar a condução para ir trabalhar, para suar, né? Não vá sair por aí vendendo as suas coisas para ver se você vai progredir em alguma coisa. Nem o que comer você vai ter, né? Mas ele atrai as pessoas, né, com essa troca de moeda. Faz uma troca com Jesus. Eu te dou isso que o Senhor vai me dar tal coisa. Jesus nem perto disso está passando. E a prova está aqui, né? Quando ele se irrita totalmente com aquele povo. Com aquele povo. Vocês pregam aqui o que o povo quer, o que a lei pede, mas o que verdadeiramente está no coração do meu Deus para passar para essas pessoas, vocês não fazem. É como se Jesus dissesse isso, né? E a gente precisa ter muito cuidado para não se meter dentro de certas igrejinhas por aí, de certos lugares que prega esse tipo de coisa. É impressionante como o mundo está cheio e cada dia mais cheio desse tipo de coisa. As pessoas, elas ficam alienadas, elas ficam iludidas. Acha que o que vai, a única coisa que elas têm que fazer é irem àquela igreja, como é que se diz, comprar aquelas canetinhas, aqueles lenços, aquelas coisas ali. Só precisa disso para que eu possa enricar, para que eu possa ficar de boa. Vou vender bem aqui a minha casa que eu passei a vida inteira para construir, né, para dar de dízimo ali. Por quê? Porque eles me garantiram que é desse jeito. E eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não estavam nem aí. Eles não queriam fazer a vontade, não. Assim como esses que eu estou citando aqui. Eles conhecem a palavra toda. Conhecem isso aqui. Mas o que vale é isso aqui. O que vale é a vida boa, é as cabeças de gado que eles constroem com o dinheiro do povo, é as fazendas, e por aí vai, né? É isso que importa, o bem-estar deles. É isso que Jesus quer dizer aqui. Hipócritas, vocês não fazem a minha vontade. Aonde é que eu estou nesse meio? É como se Jesus dissesse, onde é que eu estou nesse meio? Né? Eu não dou riqueza a ninguém, não. Eu dou saúde para que trabalhe e construa, né? Dentro de uma honestidade, dentro de... Mas é você que tem que suar. Deus disse, a partir desse pecado de Adão e Eva, vocês dois vão ter que suar para ter o que comer. Vai ter que plantar, vai ter que colher, né? Então não é assim no estalar de dedo que vocês vão ter riqueza, não, né? Para eu ter riqueza eu preciso ter estudo em primeiro lugar. Em segundo lugar, se eu não tiver estudo, mas que eu tenha visão de negociar com alguma coisa, que eu saiba empreender, né? Que eu tenha disponibilidade de me levantar às 5 da manhã, às 4 da manhã para sair para trabalhar ou para abrir o meu negócio, seja ele pequeno ou grande. Seja uma barraquinha de cachorro-quente, seja uma fritadeira de batatinha que eu coloque ali, mas eu preciso ter a disponibilidade de sair para procurar produtos baratos, produtos de qualidade, que eu vá
ter a disponibilidade de acordar de 3 horas da manhã, lavar tudo, cortar tudo, deixar tudo bonitinho para 5 horas da manhã eu estar lá no meu ponto, abrindo o meu ponto para poder eu ganhar o meu dinheiro. E lá num futuro bem distante eu ter alguma coisa, uma casa, um carro, seja lá o que for. Por quê? Porque eu não estudei. Talvez se eu tivesse estudado, tivesse me profissionalizado em alguma coisa, esse caminho, essa caminhada seria um pouquinho mais longa. Mas não, eu preciso ralar. Então Jesus não está nesse negócio de prosperidade, não. De forma nenhuma. Você já é rico se você tiver saúde. Para pegar uma enxada e capinar um quintal, né? Para você se manter. A única coisa que eu sei, que eu entendo até hoje da palavra de Deus, é que Ele não nos deixa faltar nada, né? Você não finda o dia sem você comer o seu alimento normal, as suas 3 refeições. Ele não te deixa faltar, né? Se você não tiver meios nenhum de ganhar dinheiro, você tiver desempregado alguma coisa, Ele providencia o que você tem que comer durante o seu dia, até finalizar aquele dia. E ainda pede a palavra que você não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã a Ele pertence. É assim, né? Mas hoje em dia a gente vê esses hipócritas pessoalmente no nosso meio fazendo essa arruaça aí. E aí Jesus diz, vocês não fazem a minha vontade. É por isso que eu bato sempre nessa tecla, a gente não deve ir atrás de líderes nenhum. Para a gente entender a palavra de Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, pedir ao Espírito Santo, dobrar o seu joelho e pedir, Senhor, eu quero entender essa palavra bem aqui que eu não estou entendendo. Você vai entender. Se você pedir, você vai entender. É a única forma segura de você entender isso aqui. Entender isso aqui. Porque se você for atrás de A, de B, de C, você corre esse risco de cair dentro de um lugar desse aqui. Não é? Dentro de um lugar cheio de fariseus, que olha somente o que você está fazendo por fora, não quer saber o que você é por dentro, né? Eles olhavam para a atitude dos discípulos em pegar a comida sem lavar as mãos, mas ele não estava nem aí que os discípulos caminhavam com Jesus, os discípulos eram praticamente pessoas totalmente convertidas, andava com Jesus Cristo, estava ali pregando a palavra de Deus, estava ali seguindo o mestre, aquele que tudo podia. Ele não estava nem aí, ele não queria saber por dentro, ele não quer saber por dentro o que você tem, o que você é, a sua fé, né? É até provável que se você quiser viver isso aqui, eles vão lá e interferem. Não é bem assim nesse radicalismo, não. Você está indo muito profundo na palavra de Deus. Não. Você tem que... Não é assim, não. Jesus, ele é misericórdia. Jesus, ele sabe que nós somos pecadores. Não precisa você seguir esses mandamentos aqui. Arrisca, não. Não. Ele já morreu na cruz, derramou todo o seu sangue pelo seu pecado. O pecado que você vai pecar ainda, antes, até o dia da sua morte, e os pecados que vocês cometeram até hoje, já foi pago. A sua salvação é garantida. A porta do céu está aberta para você. Tem uns que dizem assim, na sua morte, você vai direto para o seio de Abraão, porque você já aceitou Jesus, não é assim? Somente levantar a mão e aceitar Jesus e continuar fazendo errado por trás, te garante a salvação. E assim sucessivamente. Então não tem como confiar. Maldito o homem que confia no outro homem. É assim. E Jesus hoje vem falar sobre essa hipocrisia aqui, desses fariseus aqui. E a gente não pode esquecer de levar esse exemplo para a nossa vida. Se você está sendo se eu estou sendo um fariseu desse aqui, se eu estou simplesmente com a palavra de Deus aqui falando para vocês e por trás eu estou fazendo errado, eu preciso me corrigir em alguma coisa rapidinho, porque eu estou vendo a ira de Deus aqui com eles.
do mesmo jeito, essa ira, ela vai se voltar para mim também. Não é? Então, se eu estou me achando um fariseu hoje, eu preciso mudar rapidamente. Não é? E seguir verdadeiramente a palavra de Deus. Não é? É isso que a palavra hoje vem nos trazer. A hipocrisia. A gente precisa deixar de fazer as coisas por aparência. Muitas vezes a gente exige do irmão que faça as coisas corretamente. Vamos citar um exemplo rápido aqui. Caminhada de igreja. Eu sou uma pessoa de grupo de oração, eu sou uma pessoa de ministério de música, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho uma responsabilidade ali, fiel com aquilo ali. Eu não tenho um amor naquilo que eu faço. Então eu faço de todo jeito. Um exemplo, eu faço de todo jeito. Então chega o dia do grupo de oração, eu não ensaiei nada, eu não passei os louvores que vai ser cantado. Então eu chego lá de todo jeito, muitas vezes chego em cima da hora, não dá tempo de fazer uma oração, não dá tempo de fazer nada. Eu sou essa pessoa, não é? Mas aí eu vou exigir dos outros componentes ali que compõem aquela banda ali, que eles sejam, ó, fiel, que eles cheguem pontualmente, que eles passem os louvores ali naquele momento ali, já que não ensaiaram, já que não fizeram nada. Eu vou bater de frente, eu vou dizer, ó, vocês não têm responsabilidade com nada não. Vocês não têm amor pelas coisas de Deus não. Só que por trás, eu sou pior do que eles. Entendeu como é que é? Os fariseus, eles eram assim. Eles exigiam das pessoas que vivesse a tradição, mas eles mesmos não viviam. Então era mais ou menos isso. Então hoje a gente leva para a vida da gente isso. Né? Vamos analisar se a gente está sendo fariseu ainda. O que a gente precisa aprender na palavra de Deus para que a gente possa mudar, para a gente ir mudando aos pouquinhos. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.